Vamos conversar agora, para finalizar, na verdade, o programa, com o professor João César de Castro Rocha. Ele é professor titular de Literatura Comparada da UERJ, Estadual do Rio de Janeiro. É pesquisador do CNPq, autor de 13 livros, organizador de mais de 30 títulos. E entre esses títulos estão Tudo por um Tris, Civilização ou Barbárie, 2 volumes, volume 1 e volume 2, vocês estão vendo aí na tela, lançados pela Cotter Editorial. Professor João, prazer te receber. Tudo bem com você? Boa tarde, Thalita. Um prazer conversar com você e com os que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. Professor, eu queria começar conversando com você sobre um fato que a gente deu ali no início do programa, e eu não tive tempo, na verdade, de conversar também com o Miguel, nosso comentarista aqui, que é esse apoio não, essa decisão, né, do Senado americano de apoiar imediatamente o candidato referendado aqui nas eleições brasileiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que você vê essa atuação ali do Senado, principalmente do senador Bernie Sanders, e se é um movimento que acaba isolando ainda mais Bolsonaro nessa tentativa de alguma forma, romper com a democracia aqui do nosso país. Conta pra gente, por favor. Claro. Eu assisti antes dessa nossa conversa, Thalita, eu assisti na íntegra o pronunciamento do Bernie Sanders, que é bastante claro. Ele não mediu palavras e a ideia do reconhecimento imediato ao presidente declarado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral é rigorosamente fundamental. Imaginemos que o melhor dos cenários se materializa, isto é, que as eleições presidenciais se encerram no domingo, ou seja, para dizê-lo com todas as palavras, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vence no primeiro turno. Se de imediato os Estados Unidos reconhecerem a legitimidade do pleito, com toda certeza haverá um efeito dominó. A Inglaterra reconhecerá, a França reconhecerá, a Alemanha reconhecerá, e isto torna a possibilidade de margem de manobra para as evidentes intenções golpistas do presidente Bolsonaro, reduz em muito a margem de manobra. O presidente Bolsonaro, hoje, ele já é um pária na comunidade internacional. Thalita, o ex-ministro Joaquim Barbosa, que foi o algoz do Partido dos Trabalhadores no processo do mensalão, ele ontem lançou um vídeo que é muito impactante, certamente você comentou com alguns dos seus convidados, ou hoje ou ontem. Ele diz com todas as palavras, ele diz assim: a comunidade internacional considera o presidente Bolsonaro um ser humano abjeto e desprezível. Em boa medida, e eu estava assistindo, fiquei encantado com as reflexões do Pedro Barciela, muito agudas, muito precisas e objetivas. Quando o presidente Bolsonaro foi à Inglaterra, ele pretendia mudar a imagem dele internacionalmente, mas sobretudo nacionalmente, como um estadista. Na verdade, o presidente Bolsonaro tornou-se na Inglaterra, eu vou usar um termo forte, mas é necessário, ele tornou-se um golpista arruaceiro. Trata-se do funeral da mais longeva rainha da história da Inglaterra. Nenhuma outra ficou tanto tempo no poder quanto a rainha Elizabeth, admirada e pelo povo inglês. Tratava-se de um momento de luto. O que faz o presidente Bolsonaro transforma as ruas de Londres em motociata, passeata, comício, um total desrespeito à situação. Há uma foto que é quase inacreditável, parece na verdade um sketch do Porta dos Fundos, que é o presidente Bolsonaro, na fila de condolências, dá um tapinha no ombro do príncipe Charles, agora Charles III, o Carlos III, dá um tapinha no ombro do príncipe Charles e sorri. Então, o conteúdo produzido na presença do presidente Bolsonaro na Inglaterra é um conteúdo apenas negativo e que não superou a sua bolha. Eu acho que o comentário do Pedro Barciela foi muito importante, e o isolamento do Brasil é muito preocupante. O isolamento do presidente Bolsonaro é reflexo da sua política absolutamente desastrosa, destrutiva em relação ao meio ambiente, destrutiva em relação às instituições democráticas. Esse gesto do Bernie Sanders e do governo norte-americano, Thalita, pode ser um gesto decisivo para evitar que as arruaças se transformem de fato em golpe, porque arruaça é a especialidade do presidente Bolsonaro. Perfeito, professor. Que importante a sua reflexão aqui, a sua análise sobre esse momento.